consolidação do Partido Nacionalista, o BJP, como alternativa de poder calcada no nacionalismo hindu, teve de esperar o fim da Guerra Fria, que permitiu uma mudança de foco fundamental por parte dos governos pós-coloniais asiáticos. Suspender a inserção geopolítica neocolonial, marcada pelo conflito entre capitalismo e socialismo, ambos importações de fundo ocidental europeu, e enfrentar de forma mais emergencial os desafios resultantes dos encontros e desencontros entre, de um lado, a modernidade ocidental e suas ideologias do racionalismo e do individualismo, e, de outro, as tradições pré-coloniais, abundantes em valores comunitários e crenças religiosas. Como veremos adiante, as formulações ortodoxas acima apresentadas tiveram seus contextos próprios de emergência, formulações nacionalistas, e revelaram ao longo do tempo suas limitações e contradições intrínsecas, dando margem, tanto no partido, esse partido que está no poder, quanto nos movimentos sociais que lhes são correlatos e antecedentes, a uma gama diversificada de posturas, desde as mais radicais e intolerantes até as mais brancas e moderadas. A experiência de luta partidária e de exercício do poder por parte do BJP foi marcada por essa ambivalência que se refletiu numa relação ora próxima, ora distante, com as organizações culturais parentais, em especial o RSS, já mencionado acima. Por exemplo, o patrocínio e apoio ao movimento de reivindicação pela construção de um templo dedicado ao deus Rama na cidade de Ayodhya, no mesmo local onde havia uma mesquita construída no século XVI, que pretensamente teria sido construída nos escombros de um templo que existiria antes, hindu, refletiu claramente a face intolerante do partido, que culminou com a demolição lamentável da mesquita em 1992, levada a cabo por adeptos do BJP e do RSS, que é o movimento político, partido político, e o seu movimento social correlato. Conversamente, a face moderada foi simbolizada pelo primeiro-ministro Bajpayee, que liderou o governo de coalizão no período de 98 a 2004, marcado pela distensão, melhor dizendo, nas relações com o Paquistão, em particular com relação às tensões nucleares entre Índia e Paquistão. Bom, o retorno apoteótico ao poder no ano de 2014, então, possui especificidades ainda maiores pela presença da liderança carismática do novo primeiro-ministro Narendra Modi. Oriundo de uma família modesta, Narendra Modi foi vendedor de chá e formou-se em ciência política pela Universidade de Delhi. Desde a juventude militou no RSS, essa organização social nacionalista hindu, tendo, portanto, se estruturar ideologicamente dentro do movimento nacionalista hindu. Sua gestão como governador do estado de Gujarat foi inicialmente marcada por conflitos comunais, que levaram à morte de mais de 800 muçulmanos em retaliação ao assalto e incêndio de um trem que vitimou mais de 70 peregrinos hindus. Modi e sua administração foram acusados de negligência e conivência com os atos de retaliação hindu. Posteriormente, ele foi absolvido pela Suprema Corte. O fato teve ampla repercussão internacional. Governos e organizações de direitos humanos ocidentais condenaram sua postura. Na continuidade de seu governo, Modi adotou um estilo mais pragmático, governo estadual, voltando sua atenção para o combate à corrupção e para o desenvolvimento econômico e tecnológico, se espelhando em muitos aspectos no modelo chinês. Foi precisamente com essa plataforma que Modi liderou o BJP e o levou à vitória nacional acachapante de 2014. Na avaliação de críticos, sua administração nacional registra até o momento tanto as positividades de um pragmatismo econômico, tecnológico e cibernético. Diga-se que Modi é um sucesso nas redes sociais e uma personalidade reconhecida no âmbito das relações internacionais. Uma espécie de estrela, pelo menos é assim que ele é apresentado. Ainda que com resultados sociais duvidosos. Mas ele é tão conhecido, então, ou tão avaliado com relação a um certo sucesso do ponto de vista econômico. A Índia, em 2015, tem um dos maiores crescimentos entre os países emergentes, 7,6%, mas também é mencionado quanto às negatividades de um avanço mais silencioso, de uma agenda hindu,
nas esferas educacionais e culturais. Considerando o acima exposto, é mister que façamos uma reflexão cuidadosa sobre os conteúdos intrínsecos da versão ortodoxa do nacionalismo hindu. O termo, então, em sânscrito é Hindutva, que informa diretamente o BJP, de modo a avaliar em que medida podemos classificá-lo efetivamente de um fundamentalismo religioso. Para tanto, faremos uso do receituário de características em comuns que marcam, segundo Dipanka Singha, um cientista político indiano, os diversos fundamentalismos religioso-culturais, dentre os quais se incluem o regime xiita do Irã, o Talibã no Afeganistão, o Jamaat-e-Islami do Paquistão, a Irmandade Muçulmana do Egito, o Comunione Liberazione da Itália, o movimento batista, claro, originário dos anos 20 dos Estados Unidos, o Panchashila da Indonésia, o movimento Cat de Israel e as doutrinas sociais da Igreja Ortodoxa Russa. Bom, são 5 as marcas fundamentais, segundo esse autor, do fundamentalismo religioso. Primeiro, um retorno às crenças, doutrinas e valores fundamentais de uma dada religião e cultura em oposição aos valores modernos. Segundo, a existência de textos autoritativos. Terceiro, uma atitude ambivalente com relação à modernidade e ao secularismo. Por um lado, a crítica ao racionalismo e individualismo, os valores modernos, mas um apoio à ciência e à tecnologia. Quarto lugar, uma liderança autoproclamada. E em quinto lugar, embora seja não obrigatória a presença desse elemento, a adesão ao uso da violência. Se é correto afirmar que o movimento social hindutva consubstancia-se em sua versão ortodoxa em torno de um discurso que apresenta, de alguma forma, as características acima mencionadas, o que de imediato ressalta como descompasso gritante com relação a outros fundamentalismos religiosos é o fato de que ele não possui respaldo significativo nas religiosidades e nas culturas do subcontinente indiano, principalmente no que tange ao pretenso caráter homogêneo e atávico que está pressuposto nos 2 primeiros critérios acima mencionados e que estão na base da presunção fundamentalista de um estar em posse de uma verdade única e imutável. Para entendermos o absurdo de um fundamentalismo religioso que se sustenta numa religiosidade inexistente ou numa religião inventada, é importante lembrarmos que a palavra que designa a pluralidade de religiosidades originárias do subcontinente indiano e que hoje designa uma pretensa homogeneidade religiosa, o hinduísmo, trata-se de uma atribuição absolutamente externa. De todas as grandes religiões do mundo, assim classificadas, e principalmente aqui na nossa área de ciência da religião, o hinduísmo é talvez a única cujo nome não é resultado de uma atribuição feita pelos próprios crentes. Em outras palavras, a imprecisão histórica radica-se fundamentalmente numa externalidade com relação às comunidades que a professam. Com efeito, o termo hinduísmo tem suas origens numa designação feita por agentes externos, sucessivamente gregos, persas, muçulmanos e europeus, britânicos, sobre os povos, culturas e religiões situados, entre aspas, para além do rio Indo. Não havia, portanto, nos seus primórdios, qualquer precisão cultural ou religiosa para além da localização geográfica. A assunção gradativa de um sentido religioso não erradicou, em que pese o surgimento dos estudos especializados, as imprecisões de origem no que tange às pluralidades que a habitam, e muito menos o sentido de unidade profunda que eventualmente as articula. A enorme diversidade religiosa e cultural da Índia reflete, outro sim, a pluralidade de matrizes constitutivas e a pluralidade contextual de suas crenças, doutrinas, valores, moralidade, liturgias, divindades, caminhos de salvação e textualidades fundacionais, como é o caso dos Vedas, Puranas, épicos, tantras, ágamas, budistas e jainistas, cânon sikh, literatura devocional, Bíblia e o Alcorão. Emergem daí as mais diversas religiosidades, como é o caso do Shivismo, do Vishnuísmo, do Shaktismo, Smartismo, Tantrismo, Budismo, Jainismo, Zoroastrismo, Cristianismo, principalmente de caráter tomesino, e Islamismo, principalmente de orientação sufi. A articulação histórica entre elas é marcada por uma dinâmica de inclusividade e diálogo, que assegura respeito mútuo e tolerância. Trata-se, enfim, de uma ordenação integratória e preservadora das diversas comunidades,
fundadas em alguns princípios fundamentais, como é o caso da noção de Dharma, Karma, Samsara e Vat-ul-Vujud, ou unidade na existência, da tradição islâmica, ou Sufi. É isso precisamente que caracteriza, na opinião do cientista social Nandi, um dos mais eminentes intelectuais indianos da modernidade e civilização indiana, enquanto disposição ao pluralismo, à acomodação, à incorporação do outro, às experiências de tensão e ambiguidade. E dissidência. Lembro do livro importante do Prêmio Nobel da Economia, que é o Amartya Sen, que se chama do indiano argumentativo, da Argumentative India. A pluralidade de verdades e de sendas da salvação não é, por certo, um terreno fértil para a proliferação de fundamentalismos religiosos. Para entender, portanto, a genealogia histórica da noção e o conteúdo de sentido da hindutva, ou hinduidade, enquanto fundamentalismo de uma religião imaginada, precisamos remontar ao período de dominação colonial e à consequente resistência que se lhe seguiu, visando a constituição de um Estado indiano independente, e mais especificamente visando a constituição de uma nação indiana, o que em inglês se chama de nation making. Constatamos com isso que o surgimento do nacionalismo hindu, mesmo que ainda sem expressão política determinada, é contemporâneo do surgimento de um nacionalismo secular desenvolvimentista, de influência europeia, que dominou setores chaves do movimento de libertação política do Partido do Congresso. Ambos reconheciam a indispensabilidade da criação de uma comunidade pública, contígua à comunidade oprimida, que fosse a alma de reação anticolonial. Em outras palavras, para expulsar a nação britânica somente à força de uma, entre aspas, nação indiana, de uma meta-comunidade de resistência, de modo a assegurar, num contexto geopolítico mundial amplo e complexo, a manutenção das conquistas e impedir a possibilidade de recorrências imperiais. O grande debate que se instala a partir daí gira em torno da seguinte questão: em que medida o princípio identitário da nação se verá em confronto ou não com as múltiplas identidades locais tradicionais, ou em que medida ela poderá conviver salutarmente com elas? Será a nação indiana uma ameaça à civilização indiana? A resposta do nacionalismo hindu, em sua versão ortodoxa, tende a optar pelo confronto. São três as instâncias que historicamente constituem o nacionalismo hindu do Hindutva em sua versão ortodoxa. Temos, em primeiro lugar, a conformação de uma nação homogeneizada de religiosidade indiana, particularmente entre setores das classes médias baixas e das castas superiores, como reversão positiva e inativa das negatividades igualmente homogeneizantes da narrativa europeia orientalista, que enxergava o hinduísmo uma religião superior. Essa reversão a se apoiar como forma de legitimação no próprio paradigma cristão, de uma religião dotada de uma doutrina, de uma moralidade, de um princípio criador e de um texto sagrado. Sua expressão manifesta assume a forma de uma assertividade religiosa que visa uniformizar as pluralidades inerentes às tradições do subcontinente e visa definir os termos objetivos da avaliação jurídica do que constitui ou não a verdadeira religião. Trata-se, enfim, de uma proposta de subsunção hermenêutica da unidade profunda que articula as múltiplas religiosidades do subcontinente ou uma homogeneidade quimérica. É uma, entre aspas, nação pronta, é uma uniformidade, entre aspas, nacional, metacomunitária, dotada de textos canônicos fixos, autoridade centralizada e respaldo científico às verdades exclusivas. São exemplos disso os esforços de, entre aspas, descontaminar o hinduísmo de suas raízes populares e transformá-lo essencialmente na fé clássica da tradição do Vedanta, isto é, a tradição do Vedanta sancionada pela cultura científica moderna. Em segundo lugar, o Hindutva, ou hinduidade, adota uma postura reativa com relação à noção europeia impositiva de secularismo, que constitui, como lembra Dipanka Singha, o outro dialético de todo fundamentalismo religioso moderno. Essa postura reativa visa fundamentalmente a rejeição dos princípios do individualismo e do racionalismo, ao mesmo tempo em que convive positivamente, de forma irônica, com os avanços científicos e tecnológicos e com os princípios de homogeneização que dão os contornos clássicos da nação a ser construída. Portanto, de forma imediata, o nacionalismo hindu-ortodoxo
emerge como reação às imposições emulativas dos, entre aspas, fundamentalistas seculares, dos defensores do, entre aspas, homem ocidental. Subsequentemente, no período pós-independência, ele adquire a forma de uma reação aos insucessos socioeconômicos das políticas nacionalistas de fundo secular desenvolvimentista, que dominam a cena indiana com a ascensão política do Partido do Congresso e em meio à geopolítica neocolonial da Guerra Fria. É importante lembrar que o nacionalismo secular desenvolvimentista, que marca a história da Índia depois de 1940, propõe, através da liderança carismática do primeiro-ministro Nehru, abre aspas, espelhamento em sintonia com o homem ocidental, fecha aspas, uma adesão à forma europeia de secularização, enquanto criação de um espaço público às expensas da religião, que deveria, por sua vez, ser relegada à condição privada. Embora longe de possuir representatividade social significativa, ou até mesmo de constituir posição hegemônica no interior do Partido do Congresso, seu impacto foi sentido principalmente na implementação de políticas públicas, marcadas pelo crivo do cientificismo tecnológico e tecnocrata. Foi o período, diz o sociólogo Nandi, já mencionado acima, do predomínio intenso da razão científica do Estado, do lançamento das bases industriais da nação, indiana, entre aspas, com seus projetos altamente duvidosos, como é o caso da Revolução Verde, dos grãos, a Revolução Branca, do leite e derivados, e a Revolução Nuclear. Segundo Nandi, eles foram expressões tangíveis e ao mesmo tempo simbólicas da violência e da intolerância étnico-religiosa do secularismo emulativo do Estado, como sucedâneo do regime colonial. Ora, é precisamente no bojo de uma crítica às consequências perniciosas dessas políticas secular desenvolvimentistas que emerge a consolidação política da hinduidade, do Hindutva, através da criação do partido BJP em 1980. A terceira instância constitutiva do nacionalismo hindu, em sua versão ortodoxa, repito, é a conformação de uma hinduidade como negação das religiosidades, entre aspas, externas ao subcontinente indiano, a saber, a religiosidade muçulmana e, em menor grau, a religiosidade cristã. Em termos políticos, trata-se de um projeto que visa constituir uma maioria hindu, entre aspas, em detrimento de uma minoria muçulmana e cristã. Essa postura islamofóbica é, em grande medida, uma herança das construções culturais religiosas do discurso orientalista e das ambivalências políticas do regime colonial, que optou sistematicamente, em sintonia com o princípio do dividir e reinar, por promover o antagonismo social entre hindus e muçulmanos, através da criação reiterada de eleitorados distintos, cujo tubo de ensaio foi a partição da região nordeste do Bengala em 1905. Não surpreende, portanto, que a constituição de organizações sociopolíticas de defesa dos interesses de ambas as comunidades tenha se dado simultaneamente como reação direta a essas posturas. É o caso da criação do Hindu Mahasabha e do RSS, já mencionados acima. De um lado, como fundamento desse nacionalismo hindu, e da organização muçulmana Jihad, de outro, como fundamento do nacionalismo muçulmano, como dois lados de uma mesma moeda. Para o nacionalismo hindu perpetrado pelas primeiras, o Hindu Mahasabha e o RSS, tanto a perspectiva de uma independência à moda secular europeia, quanto a perspectiva da partição do subcontinente e a criação de duas nações, a Índia e o Paquistão, justificavam a necessidade da consolidação de uma, entre aspas, maioria hindu. A consagração final da opção indesejada, que foi a partição, a separação da Índia e do Paquistão em 1947, seria interpretada no corolário nacionalista como um reforço argumentativo. Se o Paquistão se constituía como um Estado islâmico, isto é, como um território de muçulmanos, a Índia deveria, por seu turno, se tornar um Estado hindu. Portanto, em adição ao esfacelamento da pluralidade constitutiva das religiosidades, entre aspas, hindus do subcontinente, o nacionalismo hindu está igualmente intrinsecamente associado ao sentimento islamofóbico. Dois eventos refletem coerentemente essa postura. O primeiro é o assassinato de Gandhi por um simpatizante do RSS e do Hindu Mahasabha,
E o segundo é um movimento que culminou na destruição da mesquita em Ayodhya em 1992, já acima mencionado. Em síntese, o projeto do nacionalismo hindu constitui, na sua versão ortodoxa, um desvio dos princípios constitutivos da religião como eficácia espiritual e pluralidade praxeológica. Se o secularismo europeu visava privatizar religiões, o nacionalismo hindu, entre aspas, tende a privatizar as pluralidades religiosas do subcontinente indiano. Como nota Nandi, a religiosidade meramente nominal do Hindutva constitui um instrumento ideológico que visa, acima de tudo, assegurar ou preservar interesses não religiosos, de ordem política e socioeconômica. Trata-se, em síntese, de um veículo de expressão, diz ele, da ira dos descontentes e marginalizados do secularismo desenvolvimentista. Cito ele, a consciência da minoria que o Hindutva, da maioria que o Hindutva protege, nutre-se da ira. É a ira dos indianos que foram desenraizados de suas tradições, seduzidos pelas promessas feitas pela modernização e pelo desenvolvimento e que agora se sentem abandonados. O processo de sedução incluiu não apenas a promessa de uma vida tranquila, mas também a promessa de um papel político especial para aqueles que possuíssem uma educação moderna e formações especializadas nas áreas de ponta. Fecha aspas. É essa que Nandi designa de resposta do zelote religioso, que é propriamente designado de fundamentalismo. E reitero, diferentemente de outros fundamentalismos, ele tem por marca distintiva, em primeiro lugar, a invenção de uma religião, que o é apenas na aparência, já que se destina meramente a servir a interesses mundanos. Como acima ressaltado, as formulações ortodoxas do Hindutva têm revelado ao longo do tempo suas limitações e contradições intrínsecas, dando margem tanto no partido do BJP, o partido que herda essa herança ortodoxa do nacionalismo hindu, quanto nos movimentos sociais que o representam, dando margem, portanto, a uma gama mais diversificada de posturas, como já falado acima, desde as mais radicais e intolerantes, às mais brandas e moderadas. É destas últimas que se espera um espírito de conciliação, que abraça igualmente os moderados do espectro oposto, isto é, os secularistas de inspiração europeia. Esse novo espírito tem ganho espaços significativos nos últimos anos, embora esteja longe de uma representação política significativa. Se as duas respostas anteriormente discutidas são, em certa medida, expressões referenciadas no secularismo ocidental, poderíamos chamar do nacionalismo nacional desenvolvimentista uma emulação, e o nacionalismo hindu de uma contracópia da emulação, o novo espírito apresenta, segundo o mesmo cientista social Nandi, um caráter de originalidade imaginativa. Diz ele, esse espírito não separa a religião da política, mas afirma que as formas de vida tradicional desenvolveram ao longo dos séculos princípios de tolerância e que esses princípios devem ter um papel importante na vida contemporânea. Essa resposta afirma que as comunidades religiosas em sociedades tradicionais aprenderam, muito antes do secularismo ocidental, a conviver umas com as outras. Fecha aspas. Com efeito, as tradições pré-modernas da Índia têm uma longa história de pluralidade. As posturas de tolerância e diálogo nelas fundamentados não se baseiam em qualquer doutrina secularista europeia, mas nos princípios de vida de suas próprias religiões, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo, etc. Esse novo espírito aponta precisamente para um sentido recriado, canibalizado do conceito de secularismo, típico das sociedades indianas e do sul da Ásia, da sociedade indiana e outras do sul da Ásia, e que está condensado na ideia de um respeito equânime por todas as religiões e comunidades. De uma forma mais sofisticada, ele postula que o espaço público não deve estar livre da religião. Ao invés, o espaço público deve constituir, entre outras coisas, abre aspas, um espaço para o diálogo continuado entre as diversas tradições religiosas, sem que se possa reivindicar a superioridade de uma com relação às demais. Um diálogo entre o espaço religioso em geral e o chamado secular, ou os fundamentalismos seculares. Com isso,
cada uma das principais confissões de fé da região estaria apto a desenvolver uma compreensão interna sobre as demais, que funcionaria tanto como instrumento de autocrítica, como lembrete da diversidade das doutrinas sobre o transcendente. Então, terminando aqui, esse sentido crítico de acomodação das diferenças mostra-se, na opinião de Nandi, abre aspas, mais compatível com o sentido que a maioria dos indianos dão à palavra secularismo. Curiosamente, é esse o sentido que é atribuído à própria palavra hindutva, enquanto inevitabilidade moderna para descrever a pluralidade do subcontinente, pela Suprema Corte da Índia em sentença proferida em 1995, na qual rejeita as interpretações fundamentalistas acima discutidas. As poucas vezes em que a mencionou, de forma explícita e exortativa, a palavra secularismo, Gandhi, que na opinião de Nandi é o símbolo supremo da tolerância religiosa para o indiano moderno, ele tinha em mente precisamente esse sentido. Então termino com essa citação do Gandhi. Isso fica claro, né? Aliás, não é do Gandhi, é do Nandi, mas inspirado no Gandhi. Isso fica claro, lembra Nandi, na declaração bem conhecida de Gandhi, de que aquele que diz que a religião deve permanecer separada da política não entende nem de religião, nem de política. Professor doutor Joaquim Monteiro. Bom, antes de tudo, boa tarde para todas, para todos. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aqui o convite da UFJF, os professores da graduação, da pós-graduação, aos docentes e discentes em geral, mas em particular, o professor Felipe, o professor Marcelo Camussa, que estão presentes. Bom, eu gostaria de agradecer também por uma segunda razão. Esse tópico a respeito de religião e violência, no caso, quer dizer, o tópico sobre o budismo e violência, é um tópico que atravessa todo o percurso da minha vida, da minha reflexão, do meu pensamento. É alguma coisa que, de uma certa maneira, quer dizer, não se dá, mas é uma coisa que não se dá de forma alguma, de uma maneira ocasional. Tem algumas razões importantes para dizer isso, mas eu vou procurar colocar aqui a principal. Ou seja, durante os 18 anos da minha formação no Japão, ficou bastante claro para mim, quer dizer, que uma temática básica que estrutura toda a formação, toda a articulação do pensamento budista no pós-guerra japonês, tem por seu ponto de partida uma autocrítica extremamente severa à sua colaboração com as guerras genocidas e imperialistas promovidas pelo Estado Imperial. Ou seja, eu percebi isso durante todo o processo da minha formação, seja monástica, seja universitária. E eu gostaria de dizer que, contrariamente àquilo que seria uma imagem muito comum no Ocidente, o aspecto mais importante de todo esse processo da minha vida foi o caráter extremamente contundente dessa autocrítica, conforme presente em autores como Ichikawa Hakugen, Shigaraki Takamaru, Noriaki Hakamai, e inclusive um autor bastante conhecido, internacional, que não é budista, mas que é fortemente marcado pelo pensamento budista, foi o professor Ienaga Saburo, que, entre outras coisas, liderou o processo da luta jurídica contra o Estado japonês do pós-guerra, ligado principalmente ao problema das descrições da Segunda Guerra Mundial nos livros de texto de história oficialmente aceitos na educação pública japonesa. Esse é o primeiro ponto básico, fundamental. Eu chegaria a dizer que, sem pensar nessa questão da autocrítica do budismo japonês no pós-guerra, é absolutamente impossível
falar do budismo japonês tal como ele existe hoje em dia. Seria uma tentativa absolutamente fútil. Nós só tocaríamos em aspectos periféricos, sem nenhuma relevância maior. Agora, eu tenho um segundo motivo para agradecer e para apontar que essa questão me é muito próxima e é muito cara. Aí eu vou ter que falar de uma circunstância bem mais recente. Bom, é alguma coisa de bastante duro para mim tocar nesse assunto. É uma questão bastante sofrida. Mas talvez esse ano tenha sido a primeira vez na história do budismo brasileiro em que lideranças budistas brasileiras, por assim dizer, racharam, entraram em um conflito bastante intenso a respeito da avaliação do atual golpe em curso. E, infelizmente, diversas lideranças budistas brasileiras bastante representativas apoiaram o golpe da forma mais vergonhosa possível. Existe uma lição a ser aprendida. Ou seja, até agora aqui no Brasil, existia toda uma imagem que o budismo é alguma coisa que transcende o real, que transcende as contradições políticas. Então eu pude perceber primeiro, por parte, eu não vou citar nem nomes, nem organizações, mas uma falta de consciência extremamente forte dessas lideranças a respeito do pano de fundo histórico das suas organizações, das autocríticas que foram desenvolvidas no interior dessas organizações, e inclusive uma postura extremamente leviana, como se as colocações públicas de um sacerdote budista pudessem ser coisas pertencentes à esfera do privado, uma esfera em que, por definição, cada um faz ou diz o que quer. Bom, isso é uma lição extremamente forte para mim, que se constitui um processo de uma continuidade entre aquilo que me foi dado, pensar e fazer do Japão, e entre a presente realidade. Eu vou confessar para vocês, eu não sinto uma diferença essencial entre as lideranças budistas japonesas que apoiaram o militarismo, o fascismo, as guerras genocidas promovidas pelo Império Japonês, e algumas lideranças budistas brasileiras que atualmente apoiam o golpe em curso da forma mais vergonhosa. Então nós temos aqui um dado bastante concreto a ser desenvolvido. Agora, eu vou desenvolver agora a minha reflexão em uma direção um pouco distinta. Certamente, o budismo a que eu me refiro aqui nessa conferência, bem mais do que o budismo indiano, o budismo do sudeste da Ásia, ele se refere basicamente ao budismo extremo oriental, principalmente a tradição chinesa, coreana, japonesa. Mas, para poder situar corretamente essa discussão, é impossível evitar alguma referência ao pano de fundo do budismo indiano e a determinadas questões que dizem respeito à maneira como o budismo tem sido visto, por exemplo, no Brasil ou nos países do assim chamado Ocidente. Eu digo isso por várias razões. Primeiro, a nível assim, da conjuntura internacional, nós poderíamos dizer que até agora não era completamente impossível pensar uma relação, por exemplo, entre o budismo japonês e a violência. Que, por exemplo, toda a imagem, até dos meios de comunicação de massa, da televisão, do cinema, aponta, por exemplo, a relação entre o budismo e as artes marciais, o budismo, os samurais. Isso pode existir, pelo menos, como imaginário. Mas, de um modo geral, quando nós pensamos no budismo indiano, no budismo do sudeste da Ásia, existe um imaginário ainda extremamente forte do budismo como sendo uma religião essencialmente pacifista. Pacifista e não violenta. E me parece que esse imaginário ele está baseado em grande parte em uma representação, eu nem diria ocidental, mas diria moderna, que se fundamenta nos dois grandes mitos do budismo moderno. O primeiro, que eu não vou enfatizar aqui em particular, é que o budismo não seria uma religião, ele seria uma espécie de uma ciência da mente, que teria na meditação quase que uma técnica laboratorial
que filosoficamente é uma grande bobagem. Segundo, que o budismo seria essencialmente pacifista. Ou seja, que a história, não as doutrinas, o pensamento, a teoria do budismo, é que a história concreta do budismo teria sido de caráter essencialmente pacifista. Bom, essa segunda avaliação, ela parte de um equívoco fundamental, de uma confusão fundamental, que é a confusão entre o conteúdo normativo do pensamento budista, tal como aparece, por exemplo, no Tripitaka, com a realidade histórica concreta da sociedade budista. Ou seja, se nós formos pensar em termos da literatura budista, da literatura canônica, por assim dizer, nós dificilmente encontraremos incitações à violência, incitações à guerra, incitações à tolerância. E em termos estritamente normativos, talvez até seja possível dizer que o budismo seja uma religião pacifista, mas a realidade histórica das sociedades budistas, a realidade histórica dos estados autodenominados budistas é completamente diferente. Em toda a história do budismo sempre foi atravessada em maior ou menor grau pela guerra, pelos conflitos com outras religiões ou com outros estados. Bom, isso foi só um adendo importante. Então eu vou iniciar minha exposição sobre o budismo extremo oriental, que ela vai ter um ponto de partida na China, mas ela vai se desenvolver concretamente no Japão, que é o que está em pauta por aqui, de uma forma mais direta, mais imediata. Bom, quando eu penso em termos estritamente normativos da tradição, por exemplo, do budismo chinês, me vem à mente primeiro uma obra que acontece ser a minha especialidade acadêmica, que é uma obra que exerceu uma grande influência em alguns momentos da história do budismo chinês, que é o Satyasiddhi Sastra. O Satyasiddhi Sastra é a obra de um indiano chamado Harivarma, que eu às vezes penso que, embora a obra dele não tenha sido preservada em sânscrito, talvez tenha sido a maior figura do pensamento budista indiano. É difícil encontrar em fontes sânscritas preservadas algum pensador com uma radicalidade tal. Mas o pensamento de Harivarma, o Satyasiddhi Sastra, tem dois aspectos importantes. Primeiro, existe toda uma discussão sobre o que é a ignorância, o que é a superação da ignorância. Toda uma discussão que apresenta uma radicalidade muito grande. Mas existe também uma discussão sobre a ética social, que aparece no assim chamado capítulo sobre os 3 karmas, que se constitui de um debate entre o autor e um adversário ligado, entre aspas, ao hinduísmo ortodoxo, que seria o adversário putativo do autor. E a posição de Harivarma é absolutamente clara. Seu adversário coloca que, na medida em que existe a função social do kshatriya, ou seja, que o guerreiro, que o kshatriya, ele tem a função social de matar, então o ato de matar na guerra é karmicamente positivo e conduz ao renascimento do mundo dos devas. Bom, Harivarma vai defender a posição absolutamente oposta. Todo ato de matar é necessariamente marcado pela ignorância, é necessariamente um karma negativo. Então é impossível que exista qualquer elemento eticamente positivo do ato de matar na guerra. É interessante que no decorrer do debate entram alguns aspectos bastante detalhados, em que o adversário putativo de Harivarma, mas e no caso, por exemplo, de uma guerra de autodefesa? Harivarma ele reconhece a necessidade de guerras de autodefesa, mas coloca que mesmo nesse caso, o ato de matar é eticamente negativo. E isso no sentido universal. Nós podemos dizer, se o budismo consistisse apenas na sua literatura normativa, nós poderíamos afastar do budismo qualquer acusação de vinculação com a violência e com a intolerância. Mas daí, nós temos que sair do elemento normativo presente na literatura
para a realidade histórica, social, concreta da China e do Japão. E aí, eu vou tomar uma liberdade. Porque, principalmente, se nós formos pensar sobre o budismo, como ele existe, como ele aparece na China, a vinculação entre budismo e violência na história chinesa é extremamente forte. Mas ela não é unívoca. Existem diversas formas de vinculação entre violência e budismo na história chinesa. E aí, eu vou aproveitar essa chance para dizer alguma coisa que eu já tenho vontade, eu sinto necessidade de dizer há bastante tempo. Existe uma figura, eu não sei por que razão tem um prestígio tão grande dentro da esquerda brasileira, que é o senhor Slavoj Žižek, que ele defende em algumas das suas obras, por exemplo, que o cristianismo é violentamente revolucionário, uma religião do amor revolucionário. Ele confronta, por exemplo, o cristianismo com o guerreiro zen. Não seria o guerreiro zen budista uma figura violenta no sentido positivo? Zizek ele vai dizer que não. Ele vai dizer que a violência cristã é marcada pelo amor, a violência zen budista é marcada pela indiferença. Bom, isso é interessante. Algum dia eu gostaria de fazer uma crítica detalhada ao pensamento de Zizek, se é que é possível chamar isso de pensamento. Eu não vejo dele nem filosofia, muito menos esquerda. Mas o que importa aqui, eles dizem que ele só volta a sua atenção para um dos aspectos da violência, por um dos combatentes presentes na história do budismo chinês, que seria o combatente ligado ao Chan, ao budismo Chan, principalmente do monastério Shaolin, toda aquela mitologia das artes marciais. Mas Zizek ignora completamente um outro tipo de combatente na história chinesa. Uma relevância muito maior em termos de história social, que é o combatente presente nos levantes camponeses da China tradicional. E esse tipo de combatente, ele está essencialmente ligado, não ao Chan, que é por definição conservador, mas ao budismo da Terra Pura. Seja na versão da Terra Pura de Maitreya ou de Amitabha. Bom, é interessante que até mesmo na avaliação maoísta da tradição budista no pós-guerra, em que se procurava, quer dizer, condenar o budismo de uma forma monobloco, uniforme, como uma religião reacionária, a forte vinculação entre o budismo da Terra Pura e as revoltas camponesas na China tradicional é alguma coisa que nem mesmo os ideólogos do maoísmo conseguiram negar. É um obstáculo para eles. Mas o fato é que, mesmo que na história social concreta do budismo exista uma vinculação extremamente próxima com o problema da violência, o fato é que nós não podemos uniformizar a violência na história budista. Existem modalidades de violência que estão associadas ao poder constituído, que são basicamente a violência do Estado contra as populações. Mas existe um aspecto muito mais importante, que é quando o budismo se torna uma motivação para a revolta contra o Estado opressivo. Isso é uma constante em toda a história chinesa, incluindo até mesmo, por exemplo, a Revolução de 1911 na China, que derruba a dinastia Manchu, que instaura pela primeira vez um Estado moderno na história oriental, mas que foi também marcada por uma forte presença, uma forte participação do budismo. Bom, isso é só uma introdução ao budismo extremo oriental. Então vamos passar para o Japão. O caso japonês é extremamente interessante, porque eu vou confessar para vocês, quando eu penso em termos de budismo e violência, toda aquela romantização dos samurais é uma coisa que me provoca um asco muito profundo. Os samurais, no fundo, que esses são os capachos da classe dominante, não tenho admiração absolutamente nenhuma por eles. Mas a presença, o vínculo entre o budismo e as revoltas camponesas no Japão é ainda mais forte do que aquele presente na China.
E ele tem pelo menos duas características importantes. Antes da difusão do budismo da Terra Pura no Japão, da difusão a nível popular, as revoltas camponesas eram facilmente debeladas, que geralmente eram revoltas localizadas, limitadas, que não tinham, quer dizer, uma visão, um planejamento estratégico. Na Idade Média japonesa, a partir desse momento que o budismo da Terra Pura passa a exercer uma influência grande na sociedade japonesa, começam a surgir grandes revoltas. E aí, ontem teve uma conferência sobre a religião e violência em Walter Benjamin, o aspecto simbólico da violência. A primeira grande revolta camponesa que se dá no norte do Japão. Os devotos do budismo da Terra Pura, a primeira coisa que eles fazem é tocar fogo no santuário do deus Hachiman. Isso pode parecer intolerância, mas na verdade, o santuário do deus Hachiman é a grande legitimação simbólica da ideologia feudal. Então, tocar fogo no santuário de Hachiman não é um ato de intolerância religiosa, é um ato de quebra simbólica com a ideologia dominante. Bom, essas revoltas, elas tiveram uma extensão muito, elas eram difíceis de debelar. E como eles tinham contato a nível nacional, por exemplo, se ocorria uma revolta em uma determinada região, os camponeses ligados a essa religião em outras regiões também estavam cientes. Existia uma articulação nacional. E um dado importante nesse sentido, até mesmo no processo da modernização do Japão, quando se tenta formar um Estado autoritário, centrado na autoridade imperial, quando o novo Estado japonês tenta impor o culto da deusa solar, da deusa Amaterasu, nessas regiões em que o budismo da Terra Pura era uma religião dominante, ocorrem revoltas populares contra o Estado moderno. E isso é alguma coisa de uma importância extremamente grande. Um detalhe. Isso, para mim, não são reminiscências abstratas ou coisas que eu li em livros. Eu vivi vários anos nessa região. Eu atuei como sacerdote dentro dessas comunidades camponesas da região. E é uma coisa extremamente impressionante como que essa memória das revoltas camponesas ainda se faz extremamente presente em todo esse processo. Bom, aí nós podemos colocar uma questão seguinte. Eu falei primeiro de um aspecto normativo, de uma não violência, de uma antiviolência no budismo, presente em literatura, como o Satyasiddhi Sastra e uma série de outros trabalhos. Eu falei de dois tipos de violência dentro da Ásia Oriental. Então, uma violência ligada a determinados aspectos do budismo ligados às classes dominantes. E uma violência de uma perspectiva histórica completamente diferente, com implicações éticas e políticas absolutamente diferentes, que se deu basicamente através das revoltas camponesas. Bom, a questão que permanece aqui, a questão que eu gostaria de articular nesse espaço é a seguinte: será que existe na história contemporânea do budismo japonês alguma mediação entre esses dois aspectos? Ou seja, entre o aspecto essencialmente pacifista, antiviolento, e o aspecto dessa violência legítima das massas, da violência contra o poder do Estado. Eu não gosto de responder rapidamente as questões que eu mesmo situo, que eu mesmo articulo. Eu acho que essas questões têm que ser pensadas, têm que ser ponderadas, mas o fato é que eu vou abrir aqui uma exceção e vou dizer que sim, que existe. E isso existe, não no Japão feudal, mas no Japão contemporâneo. De que isso se trata? Eu já me referi anteriormente a todo o processo de autocrítica do budismo japonês do pós-guerra, pelo menos de setores do budismo japonês do pós-guerra, referentes a todo o processo de colaboração que as ordens budistas japonesas desenvolveram
em relação às guerras genocidas e imperialistas promovidas pelo Estado Imperial Japonês. Agora, essa foi uma reflexão extremamente importante. Eu diria que quem ignora esse tipo de reflexão, quer dizer, simplesmente não entende o que está em pauta do budismo japonês atual. Mas isso não é apenas uma reflexão. Isso se concretizou e continua se concretizando como um movimento histórico concreto, que é a última questão que eu pretendo situar por aí. Vejam, o Japão, entre o final do século XIX e início do século XX, no processo da formação do moderno Estado japonês, do moderno Estado imperial japonês, foi criado um santuário shintoísta chamado Yasukuni Jinja, o santuário Yasukuni, que existe em Tóquio. Esse santuário tem basicamente por função adorar como deuses os soldados, os militares que morreram nas guerras desenvolvidas pelo exército imperial. Diga-se passagem, diversos criminosos, criminosos de guerra em altíssimo grau, são cultuados como deuses nesse santuário. Bom, no pós-guerra, esse santuário foi enfraquecido. O seu vínculo com o Estado se tornou uma coisa distante. Inclusive, já que nós estamos falando de Constituição de 88 e assuntos do gênero, a Constituição japonesa do pós-guerra considera anticonstitucional a presença pública de qualquer primeiro-ministro nesse santuário. No sentido que isso entre em um conflito essencial com o artigo 9º da Constituição japonesa, que é precisamente o pacifismo, a proibição de qualquer exercício, quer dizer, de atividade militar fora do território japonês. O problema é que a partir do início da década de 80, todo aquele movimento neoconservador e neoliberal, bom, Reagan, Thatcher, uma série de figuras abomináveis, mas que teve um representante no Japão, que foi o senhor Nakasone Yasuhiro, na época o primeiro-ministro. Nakasone Yasuhiro, ele faz visitas públicas a esse santuário, juntamente com todo um processo, quer dizer, de reanimação do militarismo japonês. Isso claramente, quer dizer, sob a influência norte-americana. E uma coisa que ele não contava é que toda essa reflexão de autocrítica, principalmente aquela desenvolvida nas duas grandes abadias, que são o Higashi Hongan e o Nishi Hongan, ela não parou ao nível do pensamento. Então, além, quer dizer, de movimentos públicos contra a nacionalização do santuário Yasukuni, diria, nós desenvolvemos que, na verdade, eu estava na lista dos monges budistas que processaram o Estado japonês, que entraram, quer dizer, com um processo no STF japonês a respeito da ilegalidade, da anticonstitucionalidade desses atos do primeiro-ministro. E aí se desenvolveu toda uma luta que, a meu ver, é extremamente interessante, porque foi a primeira vez na história japonesa em que ocorreu um diálogo público entre os monges budistas e os juristas que se opunham a essas manobras do Estado japonês. Bom, vou finalizar da seguinte maneira. Na época, nós conquistamos uma série de vitórias. Eu digo nós, porque além de eu ser um sacerdote de uma dessas escolas, eu tive presente concretamente durante mais de uma década nesse movimento. Eu não posso dizer eles, somos nós que fizemos isso. É alguma coisa que, diga-se passagem, eu tenho um orgulho muito grande. Mas recentemente, a situação japonesa é extremamente preocupante. O Japão embarcando na política militarista norte-americana. Ele está tentando, quer dizer, se rearmar, está tentando conquistar essa possibilidade de exercer ações militares a nível internacional. E um dos efeitos disso é que o atual primeiro-ministro japonês, ele tem visitado o santuário Yasukuni. Bom, a resistência budista nesse sentido continua. Às vezes confesso para vocês que dá vontade de voltar para lá,
Eu só não faço isso porque eu tenho um serviço muito importante a fazer aqui no Brasil. Não adianta se preocupar com os fascistas japoneses no momento que o Planalto está invadido por uma quadrilha de fascistas. É melhor estar do lado de lá. Eu gostaria de concluir. Então, existe certamente uma ambiguidade a respeito da violência na história do budismo. Existe uma antiviolência normativa. Existe uma violência antipoder. Mas que nesse movimento que se dá dos anos 80 para cá, é possível constatar uma certa confluência dessas duas dimensões e pode ser utópico. Mas eu gostaria de ver algum dia os monges budistas brasileiros seguindo o exemplo das suas contrapartes japonesas. Muito obrigado. A palavra o professor doutor Paulo Gabriel. Bom, também queria agradecer muito o convite, né, de estar aqui participando da mesa. Fico muito feliz de estar aqui na Federal de Juiz de Fora, que é uma universidade que eu tenho um diálogo já há bastante tempo, né? Quase virei professor aqui. Mas a vida foi por outros rumos, né? Bom, cabe a mim falar do Islã, que talvez seja a religião que ocupe a posição central no imaginário político mundial do momento, né? Então, falar de Islã e política é algo que, obviamente, todo mundo quer saber um pouco sobre isso. E eu vou estruturar minha fala da seguinte maneira: eu vou falar um pouco da questão da tradição, da relação entre Islã e política, e vou falar dos projetos políticos que aparecem, tendo o Islã como linguagem cultural, que aparecem no século XX, e a relação desses projetos com o nacionalismo, né? Bom, a visão tradicional e a visão que se coloca na mídia, e a visão que muitos muçulmanos compartilham, é que Islã, religião e política não tem nenhuma separação no Islã. Bom, para um cientista social, olhando analiticamente para a história do Islã, a questão se coloca de outra forma. É evidente, se você olhar para a história do Islã, que a partir do século IX você tem uma separação de fato entre a esfera da religião e a esfera da política, a partir da chamada crise da Merna, que não vou entrar em detalhe aqui. Basicamente, no século IX, os califas abássidas tentam impor uma ortodoxia religiosa, favorecem um grupo no debate teológico, perseguem os outros. Os outros grupos desenvolvem uma série de tecnologias culturais, como sermão, rituais, etc., que permitem que suas ideias ganhem uma base popular. O grupo favorecido, os mutazilitas, não precisam disso, porque tem a segurança do poder, então eles se tornam cada vez mais isolados, sem nenhuma base popular, e no passar de algumas décadas, os califas percebem que eles próprios estão ficando bastante impopulares e mudam de posição. Os mutazilitas passam a ser perseguidos, como não há ninguém que os defenda e ninguém que chore por eles, eles praticamente desaparecem, as outras visões teológicas sucedem. O efeito dessa crise é basicamente o seguinte: você tem um grupo de especialistas religiosos que monopolizam a produção das verdades religiosas. Então, o poder político não pode mais determinar o que é verdade na religião. Por outro lado, o poder político pertence àquele que o ocupa, e você tem um modus vivendi entre essas duas esferas. O sultão ou o califa governa em nome do Islã, e os especialistas religiosos legitimam o seu poder, né? Mas não há mais a possibilidade de um grupo efetivamente interferir na produção da realidade da esfera que não lhe pertence, né? Tanto que, a partir desse século IX, é que surge efetivamente a Sharia, a lei islâmica. É aí que aparece um corpo de jurisprudência e de legislação que deriva desses especialistas religiosos e que não é confundível com
a legislação produzida pelo Estado, que não se chama Sharia, se chama Kanun, do termo grego canon, né, a lei. Né? Então existe uma separação clara entre uma esfera e outra, mas obviamente existem sobreposições entre uma esfera e outra e diálogos entre uma esfera e outra. Ninguém está falando aqui de secularismo, está falando de separação de esferas. Né? Então não é que exista a confusão das esferas necessariamente dentro do mundo muçulmano. Isso desde o século IX. A partir do século... O mundo que a gente vive hoje, o Islã que a gente vive hoje, é um Islã que surge a partir de um movimento de reforma religiosa que surge no século XIX. Né? Reformas religiosas não eram nenhuma novidade no mundo muçulmano. Você tem, desde o início do Islã, você tem movimentos de reforma, e todo movimento de reforma, tradicionalmente, a reforma protestante não é diferente disso, vai reivindicar uma volta ao passado mítico, a pureza original da religião, e eliminar todos os acréscimos que o poder, a história e as culturas criaram sobre a verdade profética. E as reformas religiosas no Islã também vão ter exatamente esse mesmo tipo de vocabulário. Né? Então, só para dar um exemplo, no século XII surge um movimento de reforma religiosa no Marrocos, chamado Al-Muahidun, os unitários, né? E eles vão efetivamente derrubar a dinastia governante, criar uma nova dinastia, criar um Estado. Eles também ocupam a Espanha muçulmana, né? E eles, por um tempo, conseguem barrar a Reconquista. Na história espanhola, eles são conhecidos como os almohadas. Então, só olhar no livro de história. E, efetivamente, estavam respondendo, obviamente, à pressão que os reinos cristãos estavam fazendo sobre os reinos muçulmanos na Espanha. A questão dessas reformas religiosas antes do século XIX é que elas eram limitadas no tempo e no espaço. A dificuldade da transmissão das ideias, da circulação das ideias, da produção de documentos que pudessem veicular essas ideias em grandes distâncias, e também, obviamente, as enormes diferenças sociológicas que existiam, e políticas, né, que existiam, e culturais, né, que existiam entre as diversas sociedades muçulmanas, faziam com que essas reformas ficassem limitadas no tempo e no espaço. Então, a reforma dos Al-Muahidun ficou limitada à Espanha e ao Marrocos. O Egito não foi afetado, nem a Tunísia, nem mesmo as regiões da Argélia que estavam ali do lado, e você vai ter uma série de exemplos. No século XIX tudo muda, e ironicamente tudo muda por conta do mundo criado pelo imperialismo europeu. O imperialismo europeu, que a partir da segunda metade do século XIX, e principalmente do final do século XIX, faz com que praticamente todo o mundo muçulmano caia sob domínio direto de uma potência colonial europeia, né? O norte da África com os franceses, o Egito com os ingleses, a Índia com os ingleses, a Indonésia com os holandeses, e por fim, né, o próprio Oriente Médio cai sob domínio britânico e francês. Né? Então, você tem uma unificação das questões políticas, né? Todos esses países estão enfrentando o colonialismo europeu, e as tecnologias trazidas para os europeus para justamente facilitar as comunicações e o escoamento de produção das suas colônias, ou seja, as ferrovias e o navio a vapor, são introduzidos no meados do século XIX, fazem com que a circulação de pessoas e ideias fique cada vez mais fácil. Né? E sem falar na introdução da imprensa no mundo muçulmano, que começa desde o século XVIII, mas muito limitadamente, principalmente por árabes cristãos. Napoleão rouba a imprensa árabe do Vaticano e vai efetivamente fazer a primeira uso administrativo da imprensa em árabe. E depois, no século XIX, tanto o Império Otomano como os outros estados muçulmanos vão adotar a imprensa como forma de modernização da sociedade. Então, essas três coisas facilitam a circulação de ideias e pessoas, o que faz com que os movimentos reformistas que surjam no século XIX tenham efetivamente, pela primeira vez, um alcance que é geral no mundo muçulmano. Na verdade, a ideia de mundo muçulmano é inventada no século XIX por conta disso. Até o século XIX não existia essa ideia de mundo muçulmano. Você tinha a ideia da Ummah, que é a comunidade religiosa, que é a comunidade dos fiéis, que era algo absolutamente abstrato, que não tinha nenhum
sentimento concreto, que era, obviamente, mediada por divisões sectárias, divisões políticas e tudo mais. Mas no século XIX se cria essa ideia do mundo muçulmano por conta exatamente dessa possibilidade de deslocamento, né, em toda, de pessoas e de ideias. Né? E no século XIX você vai ter 4 correntes que saem da reforma que vão ter efeito no século XX. Uma é o modernismo islâmico. Né? E quando o mundo muçulmano se depara com o colonialismo europeu, pela primeira vez com a invasão de Napoleão ao Egito, né, você tem o que eu chamo de um trauma cultural. Né? Você tem um grupo de pessoas que era considerado até então como bárbaros, atrasados, inferiores, obviamente, né? E que conquistam a província mais rica do Império Otomano, o centro das produções intelectuais do mundo árabe, né? Pelo menos do Mediterrâneo islâmico, né? E isso é um choque, é como se, de repente, os apaches conquistassem Nova York. Como assim? Eles não tinham arco e flecha? E agora você vive sob um governo apache. Então é isso. Basicamente é isso que a reflexão que se tinha era essa, porque as imagens dos europeus eram as imagens que se tinham das cruzadas, né? Quando eles foram derrotados, obviamente, e obviamente se constrói uma imagem da barbárie europeia. Né? Bom, e aí você vai ter uma série de movimentos reformistas que vão tentar endereçar essa questão. Né? Por que o mundo muçulmano agora se depara com um desafio que ele não conhecia até então. Né? E o modernismo islâmico, que é uma das primeiras correntes, ele vai propor a seguinte questão. Ele vai dizer o seguinte: bom, a questão é a tecnologia e as formas de organização sociais que os europeus desenvolveram. Então, cabe aos muçulmanos reformarem as suas sociedades à imagem das sociedades europeias e, obviamente, cabe aos muçulmanos reformarem a sua religião de modo que ela possa incorporar todas essas modificações. Tem uma série de pensadores do século XIX, começa com Jamaluddin al-Afghani, que era um iraniano, que adota o nome de al-Afghani, porque ele, obviamente, entende que o mundo sunita era uma audiência muito maior do que o mundo xiita. Ele mora na França, na Inglaterra, depois vai para o Egito, se estabelece lá. O sucessor dele, Muhammad Abduh, vai ser a grande figura do modernismo islâmico, né? Que é efetivamente criar uma leitura do Islã que seja adequada ao mundo moderno. Então, por exemplo, Muhammad Abduh escrevia sobre tudo, inclusive, por exemplo, de movimentos socialistas. Né? Ele era um grande observador dos movimentos socialistas e extremamente interessado na questão. A outra corrente que aparece no século XIX é uma corrente mais difusa, que vai aparecer em várias capitais, né, do Império Otomano, vai aparecer no Cairo, Damasco e Bagdá, que é a Salafia, né, que ela propunha uma outra coisa. Ela propunha retornar à pureza original do Islã profético, que é Salaf em árabe, quer dizer os antecessores, né, o Islã dos antecessores, dos primeiros muçulmanos, e reformar a religião de modo a eliminar justamente esses acréscimos culturais e históricos que apareceram depois disso. A questão, obviamente, embora o vocabulário da salafia fosse tradicionalista, nós temos de voltar para o Islã do século VII, o instrumental intelectual da salafia era extremamente moderno. Né? Então, a proposta deles era o seguinte: todo muçulmano tem que ler o Alcorão, tem que ler as tradições do profeta e tem que viver de acordo com o que está no Alcorão e que está com a tradição do profeta. Ora, a ideia de que você pode pegar um texto, ler e simplesmente decifrando as palavras você entender o significado do texto é algo que foi inventado pela escola moderna. Né? Tradicionalmente, o texto só é cognoscível através de um intermediário que interpretasse o texto segundo toda uma longa tradição hermenêutica que ele foi treinado para isso, especialista religioso. Né? E mais do que isso, ele tem que trazer o texto à vida, ele tem que recitar o texto. Então, a salafia, embora discursivamente tradicionalista, ela era, em termos de tecnologias culturais, moderna. Ela imaginava o século VIII com a mente do século XIX. Né? E
A outra corrente é a reforma sufi, que é parecida com essas duas, que é também pegar a tradição sufi, né, do sufismo, e, ao mesmo tempo, né, eliminar o que seriam acréscimos históricos, trazer um sufismo mais centrado no texto ao Corão e na jurisprudência islâmica, e, ao mesmo tempo, um sufismo que fosse mais adequado às condições modernas da sociedade. E, por fim, a quarta corrente, na verdade, é uma corrente que não surge na reforma do século XIX, ela antecede a reforma do século XIX, ela surge no século XVIII, na Península Arábica, que é o wahhabismo. Ela é uma corrente pré-moderna, que vai sobreviver à reforma do século XIX e depois vai, de certa maneira, se incorporar à reforma do século XIX e, graças ao poderio econômico da Arábia Saudita, ela vai ter uma enorme influência só na segunda metade do século XX. E o wahhabismo, ele foi criado por Ibn Wahhab, que era um especialista religioso, ele estudou em Basra, que era no sul, atualmente no sul do Iraque, uma cidade com uma grande população xiita, e por conta disso ele desenvolve um ódio mortal aos xiitas, né, e ele propõe uma leitura do Islã extremamente estrita, extremamente restritiva e extremamente autoritária. Ele só o que está no Alcorão e nas tradições do profeta é Islã. Todo o resto não é Islã, e aqueles que se dizem muçulmanos e seguem outras versões do Islã não são muçulmanos de verdade. Ele só vai encontrar uma audiência entre as tribos do norte da Arábia, que efetivamente já enfrentavam a expansão do xiismo entre as outras tribos dessa região. Ele encontra a tribo liderada por Ibn Saud, a aliança entre Ibn Wahhab e Ibn Saud, que 100 anos depois vai gerar a Arábia Saudita moderna. Então o wahhabismo, ele não é uma vertente que surge desse contexto moderno, ele surge no contexto anterior, se desenvolve no contexto tribal, seria apenas uma nota de rodapé na história, se não existisse uma pequena coisa oleosa e negra que sai do fundo da terra, né, na Península Arábica, né, chamada petróleo. Né? Mas isso muda tudo. Bom, conforme, né, a reforma religiosa ela surge já no início do século XIX, né? Porém, para o final do século XIX, a dimensão política se torna cada vez mais presente, porque todos os países acabam caindo sob o colonialismo europeu. Logo, a questão de como produzir a soberania política se torna central para todos os intelectuais muçulmanos, porque essa é a grande questão que todo mundo muçulmano está passando. Né? Então, esse aspecto político, né, começa a aparecer com mais premência na reforma islâmica, que vai gerar os movimentos políticos islâmicos do século XX. Antes disso, só falar uma questão, paralelo à reforma islâmica, a reforma religiosa, você tem o surgimento do nacionalismo no Oriente Médio. O nacionalismo, o mais antigo deles é o nacionalismo árabe. Ele surge a partir de 1860, a partir de um movimento em que o Império Otomano tenta reagir à crescente interferência dos europeus nos assuntos internos do Império, e o discurso dos europeus era basicamente o seguinte, que a falta de ordem administrativa do Império fazia com que as minorias religiosas, especialmente os cristãos, mas também os judeus, fossem ameaçados. Logo, os europeus tinham o dever de intervir militarmente e economicamente e politicamente dentro do Império. Então, para reagir a isso, os otomanos centralizam o Império, e se antes as províncias do Império eram governadas pelas elites locais, essas elites faziam uma carreira até Constantinopla, que era um império multilinguístico, as províncias árabes eram governadas em árabe, as províncias europeias eram governadas em grego, as províncias da Anatólia eram governadas em turco. Na corte, a burocracia usava uma língua inventada, que era o otomano, que era 40% turco, 40% árabe, 20% persa, logo uma língua que ninguém nasceu falando, logo uma língua que qualquer um pode aprender e qualquer um pode usar igual a qualquer outro. Tanto faz com a língua que você nasceu. Então era uma burocracia que incorporava essas elites e, para culminar, obviamente, a corte dos sultões falava persa. Né? Então não é um Estado-nação como nós conhecemos. Então, quando
Constantinopla, Istambul, né, vai centralizar o império e vai mandar governadores do centro para governar as províncias, as famílias das elites locais, obviamente, começam a elaborar questões, obviamente, reflexões políticas que veem o futuro delas não mais ligado ao futuro do império. E aí surge o nacionalismo árabe a partir de 1860, e os primeiros a pensar no nacionalismo árabe são intelectuais cristãos. São cristãos árabes, sim, que obviamente tinham mais contato com os modelos europeus de soberania política, e eles adaptam esses modelos europeus. Então eles vão pensar, justamente, eles vão inventar a ideia, né, que é árabe quem fala a língua árabe. Obviamente eles eram cristãos, mas eles sabiam que eles só falavam árabes, porque existia uma coisa chamada Islã, que levou os árabes para fora da Península Arábica, e eles vão laicizar o Islã. Eles vão dizer que o Islã é uma tradição cultural dos árabes, que é uma tradição islâmica, não é só... Ela pode ser uma religião para alguns, mas ela é parte da cultura de todos, né? E eles vão criar o lema do nacionalismo árabe, que é Al-Din Lillah Al-Watan Al-Sha'b. A religião pertence a Deus, mas a nação pertence ao povo. Então o nacionalismo árabe nasce marcadamente secular, né? É um nacionalismo extremamente secular, que obviamente sai desses intelectuais cristãos e vai arregimentar um público que é em sua maioria muçulmano e também judeus, né? Você tem alguns judeus árabes, né, que entram para o nacionalismo árabe. Bom, então, quando começa o século XX, você já tem a presença do nacionalismo árabe, e a questão do nacionalismo árabe, a partir do fim do Império Otomano, é como, e depois você vai ter o nacionalismo turco, o nacionalismo curdo, posteriormente, mais tarde o nacionalismo iraniano, é como trazer a soberania política para as entidades coloniais criadas pelos europeus, né? E é nesse contexto que você vai ter o surgimento do primeiro movimento político islâmico, que é o Islã político. E vocês podem notar que eu não usei a palavra fundamentalismo até agora, e não vou usar, né? Porque eu acho que é uma palavra, é um conceito que, no caso do mundo muçulmano, revela menos do que esconde. Eu acho que ela já teve uma história, assim, foi muito usada nos anos 90, no início dos anos 2000, mas acho que hoje em dia é melhor descrever os fenômenos do que colocar eles junto, porque usando esse termo você coloca, como geralmente você vê na imprensa, Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda e ISIS na mesma linha, só que são três movimentos incompatíveis e completamente divergentes entre si, né? Tanto politicamente quanto ideologicamente, né? Bom, então surge o Islã político. E como ele surge? Ele surge no Egito, em 1928, em Ismailia, na zona do Canal, que é onde você tinha a maior presença dos britânicos. E o Egito era uma coisa interessante, porque os ingleses, eles sempre procuraram gastar o mínimo possível colonizando o Oriente Médio. O interesse deles era a Índia, e o Egito era interessante porque ele era caminho para a Índia. Então, uma vez que os ingleses ocupam o Egito em 1882, rapidamente eles decidem dar independência para o Egito. Eles dão independência para o Egito em 1922. Só que você tinha um acordo entre a Inglaterra e o Egito, que as forças armadas ficavam sob comando de generais britânicos, o Ministério da Educação tinha assessores britânicos, que tinham o direito de veto, e todas as concessões econômicas, principalmente petróleo, e claro, a zona do canal, efetivamente estavam em mãos dos ingleses. Então, obviamente, você tinha a aparência de soberania, e os ingleses criaram uma monarquia constitucional com todas os penduricalhos da democracia moderna, eleições livres, imprensa livre, multipartidarismo, etc., o que explica muito, né, a péssima história da democracia na região, né? E as pessoas votavam, nada mudava, porque economia, forças armadas e educação estavam na mão dos britânicos. Então, efetivamente, a independência era uma fachada para o colonialismo, né, para o neocolonialismo. Então, obviamente, a questão era como produzir soberania. E aí surge Hassan al-Banna, que era um professor secundário, ele não era um especialista religioso, e ele vai propor justamente a seguinte questão. Vai dizer, os modelos europeus de soberania, obviamente, se nós copiarmos eles, nós seremos eternamente dependentes dos europeus, porque os europeus
criar os modelos, logo eles sabem manipular esses modelos, logo eles sabem controlar quem usa esses modelos. Então, ele diz, o Egito precisa de um modelo de soberania autóctone. E claro, você está nos anos 20, isso é uma questão praticamente de todo o mundo periférico. Né? Isso na América Latina é uma grande questão. Bom, você vai ter, obviamente, modelos autoritários na União Soviética, o fascismo italiano, na Espanha, mais tarde, né, Franco, etc, etc. Então, essa questão está fervilhando no mundo, não é só lá. E o que Hassan al-Banna vai dizer, o que nós temos de específico é o Islã, então é através do Islã que nós conseguiremos a soberania, e aí ele funda a Irmandade Muçulmana, que é o modelo para as organizações do Islã político. E qual é a ideia do Islã político? A ideia é a seguinte, o Islã político, a soberania vai ser criada quando você tiver um Estado Islâmico. O Estado Islâmico é o Estado moderno, comprometido com a implementação da Sharia. Né? E é basicamente isso, é uma teoria política bastante vaga. Né? E a organização dos irmãos muçulmanos, ela basicamente atraía pessoas de classe média sem formação religiosa. Né? Então você tinha médicos, advogados, engenheiros e burocratas, né, que aderiam a essa associação. E, segundo a Hassan al-Banna, ela era ao mesmo tempo um partido político, uma associação atlética, uma instituição educativa, uma ordem sufi, um movimento salafista e um movimento social. Né? Então, isso mostra justamente uma leitura absolutamente moderna. Então, o Islã político ele sai do modernismo islâmico. A ideia era uma sociedade moderna comprometido com uma ideia de soberania autóctone. A soberania autóctone seria encontrada no modelo mítico, né, da Sharia, da lei islâmica. E, bom, num primeiro momento, e o horizonte do Islã político é o Estado-nação. Então, o Islã político, na verdade, ele compartilha com o nacionalismo todo o mesmo projeto, que é a autonomia e soberania do Estado-nação. Então, não é à toa que os movimentos de Islã político vão, num primeiro momento, se aliar aos nacionalistas. Então, no Egito, a Irmandade Muçulmana se alia aos nacionalistas e ela é fundamental para a ascensão de Nasser. O que eles não contavam é o caráter autoritário que o nacionalismo vai adquirir na segunda metade do século XX, no mundo, principalmente no mundo árabe, mas no mundo muçulmano em geral, o que vai fazer com que esses regimes nacionalistas subam ao poder e persigam justamente as organizações que os ajudaram a chegar ao poder. Os irmãos muçulmanos vão ser brutalmente perseguidos no Egito e em outros países, o que vai levar a um processo de radicalização nos anos 50, não nos anos 50, mas nos anos 60 e 70. E nos anos 60 você tem um dos ideólogos, né, dos irmãos muçulmanos, Said Qutb, que vai trazer, né, a ideia de que o Islã não tinha 5 pilares, ele tinha 6 pilares, né, os 5 tradicionais, e o sexto seria a ideia de jihad. Né? E o que é jihad para Said Qutb? Jihad é, por um lado, o esforço que todo muçulmano faz para se transformar num ser moral, essa é a grande jihad, e a pequena jihad, que é a luta em defesa da comunidade muçulmana. Então, para Said Qutb, os estados autoritários não eram islâmicos, e mais do que isso, a própria sociedade egípcia, né, não era mais uma sociedade muçulmana. Então, cabia à Irmandade Muçulmana fazer um esforço de reconquistar esse Estado. Né? Said Qutb vai ser executado por conta dos seus escritos, em 66, e esse, né, conceito vai ser retomado por grupos que vão se radicalizando nos anos 70 e vão lançar vão se dedicar à luta armada. A Irmandade Muçulmana nunca pegou em armas. Os grupos que saem da Irmandade vão pegar em armas, vão começar a lutar, e em outros países a própria Irmandade vai pegar em armas. Mas o que é importante entender nesse contexto é o seguinte: essa jihad é uma jihad que se dá dentro do Estado-nação, e o objetivo dela é o Estado-nação. Então, ela não tem nada a ver com o que você vê nos grupos jihadistas atuais. Né? Ela vai ser o período dos anos 70 e 80, você vai ter todo um período de luta dessas organizações contra os regimes autoritários, que vai levar, nos anos 80, a alguns estados, inclusive, liberalizarem o sistema político.
Outro projeto político em nome do Islã que aparece, ele vai aparecer no final dos anos 70, basicamente depois da invasão soviética ao Afeganistão. Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão para tentar restaurar um governo comunista que tinha sido derrubado e fica ocupando durante 10 anos. No início você tem uma guerra tribal contra os soviéticos, de resistência, que não ia durar muito, se Estados Unidos, Arábia Saudita e Paquistão não tivessem se aliado para tentar dar à União Soviética um Vietnã para eles, né? Então, basicamente, os americanos treinavam os guerrilheiros e davam dinheiro. A Arábia Saudita, o Paquistão dava o território e os contatos que o serviço secreto paquistanês tinha dentro do Afeganistão, e a Arábia Saudita dava a ideologia wahhabita, ou, na verdade, uma versão wahhabizada da salafia, né? As tribos afegãs não estavam tão bem nessa história, então os Estados Unidos convencem os seus aliados, do mundo árabe, principalmente, a esvaziarem as prisões dos combatentes radicalizados dos anos 70. Aí, todos os países árabes dizem, ótimo, né? Que leva esses caras, que eles morram longe daqui. Então, Egito, Jordânia, Marrocos, Tunísia, esvaziam suas prisões de todos os guerrilheiros islâmicos que estavam dentro delas. Esses caras recebem um visto inglês, eles vão para Londres, é a época do chamado Londonistão, e as mesquitas de Londres se transformam em centros de recrutamento pela Arábia Saudita desses guerrilheiros para irem para o Afeganistão. E uma vez lá, eles começam com uma outra luta, eles não estão mais lutando contra um regime autoritário dentro do quadro do Estado-nação, estão lutando contra o Império do Mal, como definiam Reagan e os soviéticos, né? E a principal influência ideológica vai ser a obra de um palestino chamado Abdallah Azan. Azan era palestino, ele foi expulso durante a criação de Israel, ele viveu como refugiado em vários países árabes, e obviamente sofreu todo o drama de ser refugiado nesses países, e ele vai desenvolver a seguinte reflexão política. Ele vai dizer, bom, em todos esses países eu enfrentei os mesmos problemas, e você encontra os mesmos tiranos. Só que esses tiranos são ilusões. Na verdade, eles só existem porque existe um inimigo distante. Então ele diz, o erro do Islã político foi focar no inimigo próximo, nos ditadores. O verdadeiro inimigo é o inimigo distante, o império, que sustenta esses ditadores. Bom, você vai ter 10 anos de guerra no Afeganistão, já vou terminar. Uma vez que os soviéticos são derrotados, eles vão embora, e a derrota soviética é tão acachapante que 2 anos depois a própria União Soviética entra em colapso, né? A União Soviética se esvaiu realmente na guerra do Afeganistão. Esses jihadistas, eles ficam eufóricos, obviamente, você derrotou o Império, né? E o problema é que depois que os soviéticos vão embora, eles não têm mais o que fazer, né? As tribos afegãs começam uma guerra civil entre si. Esses jihadistas nunca tiveram nenhum interesse no Afeganistão, na verdade, eles nem entendiam o que era o Afeganistão, e não tinham nada para fazer. Alguns voltam para os seus países, o que explica o grau de violência que algumas guerras civis adquirem em alguns lugares. Por exemplo, na Argélia, a Guerra Civil da Argélia adquire um grau de violência absurdo, porque esses combatentes trazem técnicas de guerrilha que eles usavam no Afeganistão, que eles aprenderam no Afeganistão, com a ajuda, obviamente, de todos os serviços secretos que nós conhecemos, né? E, da mesma maneira, no Egito, é quando os grupos jihadistas os grupos islâmicos que lutavam contra o governo não atacam apenas mais alvos governamentais, começam a atacar, por exemplo, turistas. Então, você tem um episódio no templo de Hatshepsut, em 1998, em que os turistas são decapitados. Ora, isso vem do Afeganistão, né? Mas a questão toda desses jihadistas, eles vão passando de guerra em guerra e tentando transformar cada conflito numa jihad. Nem sempre eles são bem sucedidos. Por exemplo, na Bósnia, os muçulmanos bósnios efetivamente não tinham nenhum interesse na visão deles do mundo e nem na visão deles do Islã. Eles não conseguem transformar a guerra da Bósnia numa jihad. E, claro, a vocação desse jihadismo é a globalização. Então, isso vai efetivamente acontecer quando começa o combate entre Bin Laden, ou a organização da Al-Qaeda, e os Estados Unidos, né, que acontece depois da Primeira Guerra do Golfo, quando Bin Laden oferece
seus guerrilheiros para libertar o Kuwait dos exércitos de Saddam Hussein, e os sauditas recusam, né? E os sauditas chamam os americanos para liberar o Kuwait, os americanos liberam o Kuwait, expulsam os iraquianos e não vão embora, eles ficam na Arábia Saudita, eles criam 5 bases na Arábia Saudita. E aí Bin Laden, que sempre sonhou em derrubar o regime saudita para criar o que ele considerava um verdadeiro regime islâmico, percebe que efetivamente o inimigo distante se tornou próximo, né? E ele nunca conseguiria derrubar o regime saudita porque os americanos estavam com bases lá. Como é que você derruba um governo com uma base americana do lado? Isso é impossível. E aí começa o combate do jihadismo, né, globalizado com o Império Americano. Né? Depois de derrubar o Império Soviético, o outro império é o Império Americano, e aí, efetivamente, esse tipo de projeto político ele ganha uma outra dimensão. Né? Ele vai desenvolver o que eu chamo do atentado espetáculo, né? Que é uma resposta à guerra videogame, né? A guerra do Kuwait, né? A guerra americana no Kuwait, é a guerra videogame. Quem lembra na televisão era um trocinho verde, com um xizinho, né? Lindo, sem vítimas, sem mortos. Bonito, era chamada guerra cirúrgica. Como se isso existisse, obviamente, no local. Então era uma guerra sem vítimas, sem mortos, é a famosa guerra cirúrgica. O atentado espetáculo é o contrário. Né? Ele eviscera as vítimas. Né? Se na guerra videogame você não vê corpos, no atentado espetáculo você vê partes dos corpos. Né? E ele é feito justamente para ser o mais teatral possível, e a guerra cirúrgica diz que só ataca alvos, o atentado espetáculo mata indiscriminadamente. Né? Então você tem a resposta do outro, na verdade, um faz o mesmo efeito do outro, desde que você esteja perto. Né? Só que a grande questão do atentado espetáculo, e aí muda o espaço de combate. O espaço de combate do jihadismo globalizado não é mais um território, eles não têm interesse em território, não querem conquistar nenhum território, estão lutando contra algo que é global, que é o império. Logo, o único território global é a mídia. Então, a guerra da jihad globalizada é na mídia e pela mídia. Então, tudo é pensado minuciosamente para fazer uma manchete de jornal. Né? Mais teatral possível, mais violento possível. Daí cria-se justamente uma espécie de marca registrada, né? Uma espécie de linguagem da violência, uma gramática da violência, que é a marca desse jihadismo globalizado, começa a ser reproduzido no mundo todo, por diversos grupos, e a própria mídia produz o efeito desejado. Né? Se o grupo de libertação de Aceh explode uma bomba no mercado em Jakarta, qual é a chance disso aparecer em alguma página de jornal? Nenhuma, certo? Né? Agora, se Al-Qaeda explode uma bomba em Jakarta, uau, primeira página do New York Times. Né? Então, os grupos locais, obviamente, reproduzem isso, porque isso é reproduzível industrialmente, mecanicamente. Né? E, obviamente, a mídia atribui isso ao Al-Qaeda diz sim, tudo bem, muito obrigado, e você tem justamente essa imagem de algo que é uma ameaça global, que faz com que mais grupos fiquem interessados em reproduzir essa imagem, porque isso amplifica a sua ação no mercado político global. Então, vocês veem que tem dois fenômenos completamente diferentes. Um ligado ao nacionalismo, que é o Islã político, que é um projeto modernista, centrado no Islã político, e o exemplo clássico, obviamente, é a Revolução Iraniana, né? E a República Islâmica do Irã. A República Islâmica do Irã é um projeto político para o Irã. Né? Então, e é feito para iranianos. Então, mesmo os iranianos que são cristãos, judeus ou zoroástricos, são cidadãos da República Islâmica do Islã. Os xiitas, que não são iranianos, não ganham a cidadania. Então, ironicamente, né, o Islã político, de certa maneira, é muito mais próximo do nacionalismo do que, por exemplo, né, o projeto sionista, em que judeus do mundo todo podem ser cidadãos de Israel. Tem esse direito. No caso do Irã, não. Xiitas do mundo todo não podem ser cidadãos do Irã. Então, quando eu digo o horizonte do Islã político, é realmente o Estado-nação. O jihadismo globalizado ignora o Estado-nação. O horizonte dele é o império. E o território dele é a mídia. Por isso que é um fenômeno tão difuso, tão complexo, tão difícil. E só para terminar mesmo, eu prometo que é 1 minuto, tá? Você tem uma novidade agora, mais recente, que é o jihadismo territorial, que é o Daesh ou ISIS. Né? Claro, como toda linguagem, né, o jihadismo globalizado está sujeito à gíria, ao cacófato e
usos agramaticais. Ou, como eu digo, como toda mercadoria política, o jihadismo globalizado é sujeito a falsificações. Então, a partir, né, do meados dos anos 2000, você começa a criar, né, você tem um recuo do Império Americano, de certa maneira, os americanos saem da Arábia Saudita, isso ninguém fala, mas Bin Laden conseguiu o que ele queria, ele conseguiu da Arábia Saudita, e eles saem do Iraque. Então o Império começa a ir embora. Então você começa a criar instituições que se dizem ligadas a essa jihad globalizada, mas têm objetivos locais. A Al-Qaeda no norte da África, a Al-Qaeda na Mesopotâmia, são o que eu chamo as Al-Qaedas meio em China. Né? E a cacofonia tanta que Zawahiri, que é o sucessor do Bin Laden, tenta recriar uma unidade de sentido, publicando enorme texto na internet, sem nenhum sucesso. Né? E do fruto dessa fragmentação, né, e dessa ressignificação do jihadismo, surge o que eu chamo de jihadismo territorial, que é o ISIS ou Daesh, que responde ao fenômeno iraquiano, que é o colapso da Segunda República Iraquiana, que não consegue incorporar a população sunita e trata a população sunita apenas a partir da repressão militar. E dentro, obviamente, disso, surge esse projeto de criar uma entidade política sunita do Iraque, e, obviamente, a população de qualquer coisa é melhor do que o que eu estou vivendo. Né? Claro, esse jihadismo territorial vai aparecer nos Estados falidos, Iraque, e depois, com a guerra civil na Síria, ele passa para a Síria e cria um território, e aí são as novidades, ele cria um território e cria instituições estatais, coisa que nenhum jihadismo nunca pensou em fazer, porque não faz sentido nenhum. Né? Então, ele é um híbrido que vai pegar alguns elementos do Islã político, alguns elementos do jihadismo globalizado, e porque ele é um híbrido, ele também pode, por um lado, oscilar para um lado, oscilar para o outro. Durante um tempo, ele oscilou na conquista de território e construção de instituições estatais. Por outro lado, ele nunca abandonou o uso espetacular da mídia, com as execuções públicas, com a massacre de populações, com a expulsão, a escravização de não muçulmanos, etc. Tudo era feito minuciosamente pensado para a mídia. E o resultado disso é que, mais recentemente, ele se deslocou mais para o lado do jihadismo globalizado e ele oferece uma linguagem que a gente vê, infelizmente, obviamente, reproduzida, né, nos atentados na França e nos países europeus. Então, só para completar, a relação entre Islã e política é extremamente complicada, e entre Islã e nacionalismo é extremamente complicada. Você vai ter projetos políticos modernistas ligados ao nacionalismo, projetos políticos que abandonam o nacionalismo, têm origem no wahhabismo, que precede a reforma, e, finalmente, híbridos, que misturam as duas coisas, que são um desafio também para o nacionalismo, porque eles propõem um outro tipo de entidade política. É isso. Gente, por favor, infelizmente por causa do horário a gente vai ter que cortar as perguntas hoje na mesa. Infelizmente, porque a outra mesa já está marcada para começar daqui a 5 minutos. E para fazer o sorteio agora dos livros rapidinho, tá? Queria pedir para cada professor falar um número para mim.